Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu sei que eu vou entrar em um tema complexo, um tema espinhoso, mas eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa preciosa para falar para a sua vida acerca do divórcio, da tempestade do divórcio que tem cada vez mais aí vindo, na direção de muitas casas, de muitos lares que estavam ali com um céu muito limpo, muito clarinho, ensolarado, mas de repente essa tempestade vem, essa tempestade se aproxima e causa tanto estrago, tanta dor, tanta tristeza. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro neste vídeo, que na verdade vai ser uma série, tem muitas coisas que eu quero compartilhar aqui sobre a tragédia do divórcio, né? Mas no primeiro momento eu quero falar que a minha posição e a da Fúvia, é claro, nós somos contra o divórcio. O divórcio é contrário à vontade do Senhor, é contra a vontade expressa na sua palavra. Então, eu quero deixar isso bem claro, de origem e de fundamento, para não ser mal interpretado, e eu quero lutar para trazer um conteúdo que seja bíblico, abençoador, prático e real para você, ou para alguém que você possa encaminhar esse vídeo, que tenha passado pela tragédia do divórcio, que esteja lutando para salvar o casamento, e eu oro para que o Senhor abençoe e que esse casamento seja salvo em nome de Jesus. Mas o que eu quero colocar de início aqui é que o divórcio ele nasce claramente dentro de um contexto ou de uma agenda dos últimos dias. É inegável que o mundo vem aumentando a sua taxa de divórcios nas últimas décadas. E isso não me surpreende, porque o mundo ele baseia, né, tudo aquilo que vive, tudo aquilo que pratica para satisfazer a carne, satisfazer a sua alma, satisfazer os seus próprios prazeres. Então essa orientação voltada para prazeres pressupõe que se eu não estou feliz com alguém, eu troco a pessoa simplesmente e acabou e segue o jogo. E para eles isso é normal. Mas para nós não, porque a Bíblia é um livro de casamento. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva, celebrado pelo Senhor, e termina a narrativa com o casamento de Jesus Cristo e a sua noiva, casamento que este sim é para os que fazem parte dessas núpcias serem felizes para sempre, o que não é a realidade do casamento real da nossa vida, em que depois que saímos da igreja, do casamento, nós vamos lutar para ser felizes, vamos lutar para buscar o Senhor, para abençoar a relação, para abençoar a união, para abençoar a família, e há uma luta das trevas contra o casamento, porque o casamento aponta justamente Cristo e a igreja. É por isso que Satanás tem lutado tanto para destruir o casamento, e o divórcio foi uma porta grande de entrada que vem sendo tratada nas leis dos países, sendo modificada ao longo das últimas décadas para permissão, para facilitar e para banalizar o casamento de uma maneira tal que é mais fácil quase que trocar de roupa, trocar de casamento do que trocar. Parece que é muito fácil cada vez mais se descartar um relacionamento e ter uma família destruída. Esta não é a vontade do Senhor. Esta não é a vontade do Senhor, porque isso afeta muita gente. Afeta as pessoas que se divorciam, afeta as famílias, afeta os filhos do casamento, afeta os amigos do casamento e, é claro, observando dentro da ótica da igreja, que é a ótica que eu vou observar, é claro, eu vou comentar a luz da Bíblia, dentro da luz da igreja evangélica, da igreja cristã, da igreja de Jesus Cristo, é claro que afeta os ministérios, afeta ministérios pastorais, afeta gente que serve na igreja, na diaconia, no coral, no ministério de jovens, evangelistas, missionários, apóstolos, bispos, todos todos que passam por essa tragédia pessoal têm, claro, um sofrimento envolvido de muita gente no entorno daquele casal, daquele casamento que se desfaz. E essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que o casamento seja até que a morte nos separe. Essa é a figura bíblica. Mas agora, depois, completando agora em agosto 20 anos em segundas núpcias, eu me sinto preparado para falar alguma coisa sobre este conteúdo à luz da Bíblia, e eu podia tratar isso dentro de um conteúdo de família, dentro de um conteúdo avulso, mas eu senti no coração de colocar aqui dentro do contexto da agenda dos últimos dias, vejam os sinais, porque quanto mais se aproxima aquele dia do casamento de Cristo com a sua noiva, que é a figura do arrebatamento, que é a figura profética dos últimos dias, mais o casamento está sendo destruído, confundido, vilipendiado, porque esta é uma agenda contrária à palavra do Senhor.
Então, nós vemos isso acontecendo, nós vemos, então, eu quero colocar aqui, e é o foco até dessa série de vídeos, esse é o primeiro, eu vou publicar alguns aqui, falando sobre o que eu creio à luz da Bíblia, o que eu tenho vivido na nossa experiência de aconselhamento de casais, eu vou colocar alguns alertas, eu vou mostrar para vocês quantas coisas podem acontecer a partir de uma decisão equivocada de um divórcio, é desastroso. Então, nesta série eu quero tratar isso à luz dos últimos dias, porque eu entendo que esta é uma agenda claramente anticristo, não é? Tudo o que vem contra a figura de Jesus Cristo é anticristo. Então, a banalização do casamento, o aumento do número dos divórcios dentro da igreja nos últimos dias é algo muito claro, como algo sem precedentes, né, do que a gente acompanha na história da humanidade e na história da igreja. Por que eu quero falar isso? Porque eu quero tocar o coração daqueles que estão com o casamento em crise, para que possam entender que não há saída que não seja a reconciliação, buscar ajuda, preservar a aliança. Casamento é aliança, eu quero falar sobre isso na sequência, mas eu também quero, de alguma maneira, tratar daqueles que se divorciaram, daqueles que perderam seus casamentos, daqueles que estão feridos e que talvez abandonaram a igreja de Jesus, abandonaram a comunhão dos santos, e creem que não há mais solução, que não há possibilidade de serem aceitos pelo Senhor, o que é um equívoco. O único pecado na Bíblia que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado do divórcio tem perdão, tem resgate, tem restauração, mas tem consequências difíceis que precisam ser enfrentadas, porque Deus não tem provisão para o divórcio. E eu quero ser muito claro nisso. O divórcio é contrário à vontade do Senhor, vai ter consequências dolorosas, o que não significa que não seja possível uma restauração, uma reconciliação, à luz de um estudo claro das Escrituras, à luz de uma compreensão maior da vida daqueles que passam por essa tragédia e também pensando em amor e graça. Não uma super graça, não uma hiper graça para falar que está tudo bem, vai ser aceito, está tudo bom. Não. Tem consequências, o divórcio tem consequências, eu diria quase que para a vida inteira, mas ao longo dos anos essas questões podem ser minimizadas, podem ser substituídas com bênçãos do Senhor para outras áreas da vida que vão ajudar a enfrentar as perdas e as consequências do divórcio. E sim, a graça do Senhor pode alcançar o casal que se divorciou e que seguiu caminhos distintos. Se quiserem buscar o Senhor e quiserem voltar para casa, eu creio que há oportunidade, eu creio que há portas de possibilidade pela palavra para viver um novo tempo, para experimentar algo novo do Senhor, e eu não quero que nenhum desses seja excluído e privado da graça de estar esperando a vinda do Senhor Jesus, de estar servindo ao Senhor, de estar congregando, de estar buscando a restauração para a sua vida, se passou pela tragédia do divórcio. Então esse é o primeiro vídeo, eu estou aqui lançando esse fundamento, eu quis me posicionar antes no primeiro vídeo, falando que é uma tragédia, veio do inferno, o divórcio não vem de Deus, o divórcio vem do inferno, é dureza de corações, eu vou falar sobre isso na sequência. Deus não tem provisão para os divorciados, mas Deus não tem provisão para os divorciados no sentido do divórcio em si, mas o Senhor tem bênçãos para os divorciados, outras áreas de bênçãos, outras possibilidades pela palavra, para poderem experimentar uma restauração na sua vida e no seu ministério. Eu sei que algumas denominações não vão aceitar o que eu estou falando, claro que eu entendo. Eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim frontalmente, compreendo perfeitamente, mas eu não sou leviano, não sou irresponsável, eu continuo contra o divórcio. Em muitos casos é melhor permanecer solteiro do que casar novamente, é claro que sim, mas eu creio pelas Escrituras que há uma possibilidade, há uma oportunidade, e eu creio que eu vou compartilhar o que pode ser bênção na sua vida para esse tempo, em nome de Jesus. Então a minha oração é para que Deus te abençoe, é para que Deus fortaleça o seu coração, é para que você não bata a porta para mim, deixa eu publicar os próximos vídeos, deixa eu fundamentar alguns pontos que eu considero importantes para a sua análise, para que você possa então daí sim julgar o que eu estou falando. Eu não venho aqui para fazer apologia do divórcio. Eu venho aqui para encorajar os casais a não se divorciarem, restaurarem os seus casamentos, buscarem no Senhor ajuda, porque no Senhor há provisão. Mas se isso for impossível, vamos conversar. Eu creio que eu tenho algumas palavras do Senhor para trazer para a sua vida, para o seu coração, ou para alguém que você conhece, um familiar, um amigo, alguém daí da sua igreja, que se perdeu nesta questão, ok?
Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que eu possa ser claro nas minhas palavras e que esse conteúdo possa ser bênção na vida de pessoas que estão passando crise no seu casamento ou que já quebraram a sua aliança. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.